Olá, meus queridos e queridas, concurseiros e logo mais futuros aprovados do Odon. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lara Lopes e no concurseiro quiz de hoje nós vamos resolver uma questão de anatomia cabeça e pescoço da banca Legale. Essa banca ela tá responsável pelo concurso de Portão no Rio Grande do Sul e é um concurso que tá muito interessante, o salário tá muito bom, então não deixem de conferir. E galera, anatomia cabeça e pescoço é uma matéria que tem caído bastante nos concursos. Eles às vezes cobram ela sozinha, mas também às vezes cobram associado à cirurgia. Então é muita coisa e é importante a gente sempre estar estudando. Então vamos para a nossa questão, puxa a vinheta. Então vamos começar. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as estruturas que atravessam os forames oval, redondo e espinhoso. Então, galera, antes de eu ler cada alternativa com vocês, eu já vou fazer a explicação a fim de facilitar o entendimento. Então, eu recomendo que vocês pausem o vídeo agora, leiam cada alternativa com atenção e tentem responder, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma estrutura, gente, um corte para vocês, né, que aparecem várias estruturas, vários nervos, e essa parte aqui que eu dei um destaque, eu vou dar uma aproximada. Então, vamos lá. Nessa imagem aparece dois forames que a questão citou, que é o forame oval, que está bem aqui, ó, e o forame redondo, que está bem aqui. E vocês percebem, né, que passam nervos por esses forames, e se a gente for olhar a origem desses nervos, a gente chega em quem? No nervo trigêmeo, que é um nervo muito importante para a gente. E fazendo uma breve revisão aqui desse nervo, em certo ponto ele se divide em três partes, né, em três outros nervos, que é a primeira divisão, V1, que é o nervo oftálmico, a segunda divisão, né, a divisão V2, que vai dar origem ao nervo maxilar, e a divisão V3, que vai dar origem ao nervo mandibular. Voltando para a primeira imagem, a gente consegue perceber justamente isso. O nervo oftálmico, ó, que está saindo aqui, a primeira divisão, né, que vai lá para cima. A segunda divisão, o nervo maxilar, que está passando aqui, inclusive, por um forame interessante, né? E o nervo mandibular aqui, que está passando por outro forame. E, gente, aproximando, a gente vê, ó, que o nervo maxilar, ele está passando justamente por quem? Pelo forame redondo. E o nervo mandibular aqui, ele está passando por quem? Pelo forame oval. Então, a gente já matou duas estruturas aí que passam por dois forames que a questão pediu, certo? O nervo maxilar, que vai passar pelo forame redondo, e o nervo mandibular, que vai passar pelo forame oval. E aí vocês se perguntam, gente, mas como é que eu vou guardar isso? Tem uma forma fácil. É o seguinte, peguem papel e caneta aí, na casa de vocês, e anotem maxilar e mandibular. Depois disso, circulem as palavras, contornem elas assim, né, querendo fazer um círculo. Vocês vão perceber que quando vocês circularem mandibular, vai ficar mais oval, tá? A forma, né, do círculo vai ficar mais oval do que na palavra maxilar. Até porque, né, a palavra mandibular é maior. Então, sempre vai ficar mais oval. E assim a gente pode guardar. Circulou mandibular e maxilar. Viu que mandibular ficou mais oval, né, o círculo? Por quê? Porque o nervo mandibular vai passar pelo forame oval. No nervo maxilar, né, que fica mais redondinho, né, fica mais circular mesmo, vai passar por quem? Pelo forame redondo, tá? Então, isso daí é uma forma boa da gente guardar. Porém, gente, teve uma estrutura que nós não falamos ainda sobre, né, que é o forame espinhoso. Então, aqui eu trouxe outro corte para vocês darem uma olhada. Então, ó, aqui só para relembrar, tem o forame oval, que passa o nervo mandibular, o forame redondo, que vai passar o nervo maxilar, e tem o forame espinhoso. E o que vai passar pelo forame espinhoso? Gente, a estrutura que passa é a artéria meníngea média. E como que a gente pode guardar também isso, né? Fazendo associação. Eu acho que associação é a forma mais fácil da gente guardar qualquer coisa, porque parece que o nosso cérebro presta mais atenção, né? Então, uma frase que tem como a gente guardar é o seguinte: o espinho fura a meninge no meio, né? E faz sentido, porque espinho é fiado, meninge, né, sensível, frágil, vamos dizer assim. Então, ó, por quê? Espinho, né, de forame espinhoso, meninge de artéria meninge, né, e no meio média. Então, o espinho fura meninge no meio, tá bom?
guardem assim que vai facilitar para vocês. Então, gente, vamos voltar agora para a questão para a gente ler alternativa por alternativa. Então, tá, ele quer os forames oval, redondo e espinhoso, respectivamente. Então, vamos lá, letra A. Nervo mandibular, V3 do trigêmeo, passando pelo forame oval. Correto. Nervo maxilar, V2 do trigêmeo, passando pelo forame redondo. Correto também. E artéria meníngea média passando pelo espinhoso. Perfeito. Gabarito, letra A, porque tá tudo certíssimo. Vamos passar pelas outras. Nervo petroso maior não passa pelo forame oval, não é a estrutura. Assim como o nervo mandibular não passa pelo redondo, e sim pelo forame oval. E o nervo maxilar não passa pelo espinhoso, e sim pelo redondo. Então, não. Letra C. Nervo maxilar não passa pelo oval, passa pelo redondo. Nervo mandibular, que passa pelo oval. E o nervo olfatório não passa pelo espinhoso. E letra D, nervo maxilar. Aqui, gente, a gente tem dois erros, tá? O nervo maxilar, ele não passa pelo forame oval, passa pelo redondo, e ele não é a divisão V3 do trigêmeo. Ele é a divisão V2, tá? Nervo mandibular, aqui mesma coisa. Nervo mandibular não passa pelo redondo, passa pelo oval, e o nervo mandibular não é a divisão V2, é a divisão V3, certo? E a artéria meníngea média, coitada, foi a única que salvou aí dessa alternativa, né? Porque ela realmente passa pelo forame espinhoso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, podem mandar pra gente, comentem aí embaixo. Inclusive, comenta aí pra mim se você acertou ou não essa questão e se você achou difícil. E é isso, espero muito que vocês tenham aprendido. Continuem estudando e puxa a vinheta pra gente encerrar o Concurseiro Quiz de hoje. Tchauzinho!